Nietzsche é um dos caras que vai mais frontalmente, né, assim, contra, no sentido de desconstrução do mito da razão, porque boa parte do esforço dele é desconstruir ou destruir esse mito de que somos um centro de comando racional, consciente, capaz de reconhecer valores morais e agir de acordo com eles, orientados para o bem, seja qual for esse bem. Ele diz, não, o ser humano, em primeiro lugar, não tem esse centro unitário, né, que dirige, não tem um centro de comando racional e consciente. O corpo é uma estrutura social de muitas almas e que a alma essas almas são estruturas sociais de impulsos e afetos, e que o que nos chega à consciência é como ponta de iceberg, é apenas uma pontinha desse grande processo que, na sua maior parte, se passa inconscientemente, em que impulsos, afetos, instintos, pulsões, desejos e as fantasias que os acompanham vão se entrelaçando entre si, compondo relações de dominação, de associação temporária, de domínio, hierarquias, estruturas sociais mesmo de afetos, no qual nós somos a sociedade, digamos assim, essa sociedade de afetos, o efeito dessa sociedade de afetos, que vão interpretando o mundo à sua maneira e decidindo, e nos carregando consigo. Tudo isso atravessado no nível mais básico e mais fundamental por uma vontade de poder. Portanto, assim, isso complica demais a noção que o mito da razão constrói, né? A razão de que nós possamos guiar nosso comportamento racionalmente. O que chegar para nós em termos de razão e consciência já é resultado de um processo que está rolando no inconsciente, no nível inconsciente, que é de embate entre impulsos diferentes, diversos, lutando pelo domínio, se associando temporariamente, estabelecendo relações hierárquicas e nos levando para esse ou aquele lugar. Muitos dos motivos que a gente atribui para as nossas próprias ações, diz o Nietzsche, são fictícios, são imaginários. Assim, é como se a gente tivesse uma máquina fictícia que fica contando para nós uma história para tentar dar para nós uma sensação de estabilidade, porque, nesse sentido, essa sensação de estabilidade satisfaz o nosso desejo de poder. Então, boa parte das histórias que a gente conta para nós sobre por que nós fizemos o que fizemos, para onde estamos indo, não, eu vou fazer tal coisa porque eu pensei bem e vi que isso que aconteceu comigo foi assim, e aí eu cheguei à conclusão de que eu tenho que ir lá fazer não sei o quê. A decisão já foi tomada, diria o Nietzsche. Esse processo todo é uma historinha que seu maquinário fantasista está criando para te dar uma sensação de segurança e estabilidade, para você não ter que lidar com a total, quase, falta de controle, de não estar no controle. Assumir essa experiência de ser desejante é, de certa maneira, uma experiência dificílima de assumir que não está no controle total das ações. E eu estou dizendo total para ser assim, para fazer uma concessão ao nosso desejo de controle. Porque, em geral, a gente não tem controle nenhum. Assim, tem as circunstâncias, tem os afetos, tem as paixões, tem os instintos, tem os desejos, as pulsões, as fantasias, e nesse jogo complexo entre eles vai se formando resultantes das quais a gente vai experimentando essas resultantes, e muitas vezes depois, né, um conceito que o Nietzsche traz e que a psicanálise vai explorar muito depois, muitas das explicações que a gente tem para o que a gente fez, para o que a gente viveu, são construídas, como diriam aí os psicanalistas, só depois. Nachtrelligkeit é o nome alemão disso, né, que o Freud fala. Só depois. A gente primeiro foi tomada uma série de decisões e depois se acomoda numa narrativa que nos satisfaz, que nos apazigua, que faz pensar que a gente esteve no controle e sabia exatamente o que estava fazendo. Lá num livro chamado O Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche trabalha muito isso, quando ele diz assim, tem um capítulo que é a fábula da razão e tem outro que é os 4 grandes erros. Um desses 4 grandes erros, como ele coloca, é a ideia de que a gente sabe as causas antes ainda de fazer as coisas. Muitas vezes o que acontece é que a causa é atribuída imaginariamente a um processo que já foi decidido sem que a gente tivesse acompanhamento do processo todo. No Matrix 2, quem já viu Matrix, 1, 2, 3, não sei, mas eu já vi muitas vezes, né, todos os Matrix, são o meu filme preferido. No Matrix 2 tem uma cena muito interessante, que é assim, quando o Neo está diante do arquiteto,
E o arquiteto diz para ele, você tem duas portas aqui, né? Você tem, na hora de ir embora. Ele já conversou lá, aquela conversa esquisitíssima com o arquiteto, e o arquiteto diz para ele, você tem duas opções. Por aqui você salva a humanidade, acaba com a guerra com as máquinas, por aqui você salva a Trinity, que é a sua amada, que está morrendo nesse exato momento, né? Ele fala isso. Antes ainda do Neil responder alguma coisa, ele diz assim, o arquiteto diz assim, já posso ver o encadeamento de processos químicos, elétricos se estruturando dentro de você, no seu cérebro, nas suas emoções, não sei o quê, e eu já vi que você já decidiu. Incrível você ter decidido isso, porque o mais racional seria o outro lado, você se deixa levar muito pela emoção. Isso meio que ilustra um pouco esse processo que o Nietzsche está colocando em cena, né? Assim, tem todo um processo, não só físico-químico, mas para ele é muito importante essa dimensão do desejo, desejante, afetivo, fantasista, imaginário, se entrelaçando para nos levar para um certo caminho, que depois a gente dá conta de uma explicação imaginária para dizer por que foi por lá e não por outro lugar.